Muito bem, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando agora o nosso terceiro dia da semana da desprogramação sistêmica. E hoje a gente tem um tema bem instigante, bem bacana e que traz uma perspectiva bastante importante, interessante do olhar sistêmico aplicado às constelações familiares, que é o tema do dinheiro, das finanças, né, dessas relações com essa energia. O medo da sobrevivência, qual é a sua relação com o dinheiro? Esse é o nosso tema. E para entrar nessa temática, eu convidei a Antonina Buriti, que também é uma professora da nossa formação, da formação no percurso de formação em constelação familiar do Instituto Álvaro Dantas. E a Gabriela tem alguns informes antes da gente começar aqui. Boa noite para todos. O tema hoje é um tema super envolvente, né? E eu fico pensando assim, a gente veio morar na roça há um ano, aqui em Lumiar, e a gente conheceu tantas pessoas prósperas, abundantes, e que, na verdade, vivem muito bem suas vidas, mas que não necessariamente tem o dinheiro que eu imaginava que era necessário para viver a vida abundante, sabe? É muito, muito interessante isso, assim, né? E aí essa live hoje mexe muito com toda essa transformação que a gente vem vivendo. Mas eu estou aqui, na verdade, para dar os informes, né? E aí essa live é a terceira, né, de uma série de lives muito interessantes. Ainda está disponível no Instagram e a primeira está no YouTube. Então, quem está inscrito lá no grupo da programação recebe o link das lives que está no YouTube, num lugar assim mais privado, né, mais reservado, nesse momento, né? Bom, a gente daqui a 2 semanas vai ter uma jornada, a jornada da constelação, né? Com temas muito profundos, também são 4 encontros. O quarto encontro vai ser um encontro bem intimista pelo Zoom, né? Mas todos que quiserem participar vão poder participar. A Álvaro vai fazer uma constelação e lá no grupo, né, depois que o grupo se forma, uma das pessoas vai ser selecionada para ser o constelado com Álvaro, né? Então, é também bem bacana, uma super oportunidade, não só de ser constelado, mas de experimentar como representante, e observando, e sentindo no corpo, né? O que o campo pode informar para a gente. Então, quem quiser participar, tem link para inscrição no grupo, no Story, no Instagram da Nina, da Claudinha, da Gabi, da Gilda, do @Álvaro Dantas. E isso é uma coisa que eu quero muito agradecer, assim, porque a rede de expansão e de apoio desse trabalho que a gente está fazendo é realmente uma rede muito, muito amorosa, de muito afeto, que a gente pode contar e que sabe também que pode contar com a gente. Então, estou muito feliz e agora eu vou me embora. Depois, se eu precisar voltar, eu volto, tá, Nina? Para a festa. E que a live seja muito, muito bacana e que todas as pessoas recebam assim, aqueles insights que caem na gente, que a gente chega a dar uma balançada assim na cadeira e fala, opa, tô aí.
E convido todos que quiserem para participar da nova turma da formação em constelação familiar do Instituto Álvaro Dantas. Um beijo, até mais. Só aproveitando aí os informes e complementando, as inscrições para a turma 7 já estão abertas e até o dia 27 de junho, que é a semana que vem, tem um desconto especial de 1.500, mais de R$ 1.500. E é um 1.512. Pois é, falei mais de 1.500. Então, uma excelente oportunidade. É só entrar em contato com a gente pelos canais que a Gabriela já informou. E se quiser saber um pouco mais sobre a programação do percurso de formação, acesse o nosso site www.institutoalvarodantas.com. E lá você vai ter bastante informação. Tá? Obrigado, Gabriela. Bom, vamos ao tema. Aqui, Nina. Bom, eu não vou te apresentar mais do que você vai se apresentar melhor do que eu. Mas eu queria te trazer para cá com essa apresentação. A Nina é uma amiga, uma querida amiga, também uma das iniciadoras do Instituto Álvaro Dantas, porque foi uma das iniciadoras da primeira turma de formação, assim como a Cláudia, que falou com a gente no primeiro dia. A Nina esteve nessa primeira turma e foi uma das pessoas que cutucava, assim, uma formação, vamos falar sobre isso, né? E a Nina é uma pessoa que eu pude acompanhar, assim como todas que estavam nesse primeiro dia, nessa primeira turma, num percurso muito bonito de transformação. É uma empresária, uma excelente, grande empresária, isso ela vai falar melhor do que eu para vocês, e que se percebeu e descobriu a potência de ser uma pessoa que olha para a consciência e para a cura e para o amor, a partir desse olhar sistêmico e aplicando isso dentro das empresas, um universo que muitas vezes é pesado, adoecido, competitivo, e a Nina não só hoje aqui fala sobre isso, mas fala e traz esse conhecimento, essa experiência na formação, num módulo específico sobre empresas e dinheiro e trabalho e profissão. Então, é uma honra te receber. Esse tema, como a gente estava falando, é um tema muito instigante e é muito interessante poder olhar para esse tema a partir dessa perspectiva sistêmica, entendendo já desde o início que essa coisa chamada dinheiro é algo que nós que criamos, né? E ela, como uma criação, como toda criação, ela é carregada de energia. E essa energia pode estar a serviço apenas, entre aspas, apenas, da sobrevivência, mas especialmente do viver. Isso vai depender, lógico, de quem está e como está na relação com o dinheiro. E eu queria só, para finalizar aqui esse introito, lembrar as pessoas que façam perguntas, que tragam suas perguntas, suas experiências, que a gente, à medida do possível, vai trazendo para cá, para troca, e isso é sempre muito bom. Então, Nina, Antonina Buriti, do Conexões Buriti, seja bem-vinda no terceiro dia da semana de desprogramação sistêmica. Bem, obrigada mais uma vez, Álvaro, pela oportunidade. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente em plena sexta-feira à noite. Isso é uma honra, né?
vocês estarem nos disponibilizando o seu tempo aqui para nos ouvir. Bem, vou me apresentar resumidamente, né, como o Álvaro falou, mas antes de mais nada, assim, esse ano eu completo 30 anos como engenheiro de telecomunicações, onde eu sempre atuei na área. Durante a maior parte da minha vida, mais de 20 anos, eu trabalhei em multinacionais, ocupei cargos altos, executivos de direção de multinacionais, inclusive, e de um tempo para cá eu montei a própria empresa e hoje eu tenho uma empresa de telecomunicações que eu também atuo nas horas vagas, né? Durante a pandemia, eu senti que tinha um movimento muito grande de pessoas perdendo emprego, pessoas falindo, fechando as empresas. E além da formação com Álvaro Dantas, eu fiz outras formações na própria Escola Hering, específica para empresas em questões profissionais e dinheiro. Mas assim, eu tinha um projeto de vida que quando eu me aposentasse, que eu ia fazer constelação para esse povo. Mas a pandemia me mostrou que eu não podia esperar a minha aposentadoria. Então, eu acredito muito nessa ferramenta e eu falei que eu precisava fazer algo para poder contribuir, né, com essa transição pós-pandemia. Então, daí foi o propósito e o objetivo de ter criado Conexões Buriti na pandemia. Mas antes de falar de dinheiro, eu queria compartilhar da minha experiência como aluna da formação do Álvaro Dantas, né? A primeira vez que eu assisti uma constelação foi algo assim para mim inesquecível até hoje. Eu lembro que foi representar, né, uma constelação que eu nem sabia o que era constelação. Foi muito forte a minha primeira participação como representante. E eu voltei para casa assim deslumbrada como é possível existir entre o céu e a terra tantas coisas que a gente não tem ainda a menor ideia, né? E aí, passado um tempo, aí, em virtude disso, toda vez que o Álvaro vinha ao Rio de Janeiro fazer constelação, eu estava presente em todas, né? Até que em um determinado momento, o Álvaro decidiu fazer a formação, criar, né, a formação de constelação e me convidou. E eu ri. Eu falei, nossa, esse cara é mais louco do que eu pensei, né? Eu, engenheira, executiva, o que eu tenho com constelação, né? Enfim. E aí, paralelamente, eu estava fazendo uma faculdade de Direito, assisti uma matéria no Fantástico que o judiciário no Brasil já usa constelação para a solução de conflitos. E para mim ali fez todo sentido, já que eu estava estudando Direito, eu fazia a formação, né? E aí, então, foi daí que veio a decisão de fazer a formação. O Álvaro, com muito amor e paciência, me aguentou durante toda a formação, questionando tudo, porque é engenheira, capricorniana, racional, né? Enfim. Por que eu coloco tudo isso, né? Porque independentemente do que vai ser o seu propósito fazendo essa formação, eu super recomendo como um processo profundo de autoconhecimento. Então, assim, se você quiser fazer uma pós-graduação de você mesmo, eu recomendo essa formação, porque não tem como você sair igual ou pior do que quando você entrou. Então, eu super, mesmo que você não tenha a intenção de ser constelador, eu super recomendo. Isso posto, vamos falar de dinheiro. Mas só uma parte, Nina, é muito bom você falar e trazer essa perspectiva, que de fato, quando as pessoas às vezes, né, pensam assim, um percurso de formação em constelação familiar, às vezes assusta, né? E a pessoa logo pensa, mas eu não quero ser um constelador, não quero trabalhar com isso, né? Mas a boa parte, e às vezes em algumas turmas até a maioria, das pessoas que entram para esse percurso, elas estão em busca justamente do autoconhecimento. E pode até ser que se descubra constelador ou até mesmo um terapeuta. Algumas pessoas se tornaram terapeutas a partir desse processo, mas efetivamente se descobrem, né, num trabalho
de profundo mergulho em si mesmo, que é o trabalho de autoconhecimento, e que essa formação foi desenhada dessa forma também, com essa perspectiva. Porque, de verdade, na minha percepção, só é possível trabalhar com a visão sistêmica e até mesmo se tornar um constelador familiar se tiver em profundo trabalho contínuo de autoconhecimento. Obrigado por você ter feito essa lembrança. Sim, não, inclusive assim, nos vídeos que eu faço, nas palestras que eu faço, eu falo muito assim, que para mim a constelação sistêmica, ela é mais do que uma ferramenta terapêutica, muito mais, ela é uma filosofia de vida. A Claudinha falou isso também no encontro, na quarta-feira, né? Sim. E aí, a formação, ela te mostra esse entendimento filosófico, que você pode aplicar no seu dia a dia para toda e qualquer relação. Relação de casais, como a Gabriela falou ontem, relações no trabalho, relações com filhos, que você vai falar amanhã. Então, assim, quando você compreende a filosofia do que é a visão sistêmica, a sua vida já muda. Você não precisa ser um constelador e um terapeuta, inclusive profissionalmente falando, né? Sim. Então, enfim, eu super recomendo aí como realmente um processo de vida. Bem, além de tudo que eu já faço, eu também decidi estudar profundamente a física quântica, né, com Amit Goswami, que é doutor, PhD em física. E isso é muito incrível, quer dizer, assim, é impressionante, Alvo, como tudo converge no final das contas, né? Sim. Quer dizer, por exemplo, conexões, eu consegui juntar o meu conhecimento jurídico, o meu conhecimento empresarial e o meu conhecimento sistêmico. E a física quântica veio para explicar para mim, engenheira capricorniana, cientificamente a constelação. Então, assim, veio numa linguagem muito, muito simples. Então, na física quântica explica a não localidade é o que a gente vê no campo mórfico. Então, tudo está entrelaçado. E aí, por que eu falei da física quântica? Porque na física quântica, tudo é energia. Tudo é energia. Ou seja, dinheiro também é energia. O Hering diz que dinheiro também tem alma. Né? Sim. E aí eu vou mais além, né? Então, assim, dinheiro, ok, dinheiro é energia, mas, assim, o dinheiro, ele existe a serviço de algo. E o que é esse algo? É a vida. Se a gente pensar bem friamente, não dá para viver sem dinheiro no planeta Terra. A gente precisa do dinheiro para viver o mínimo com dignidade. A Gabriela estava falando que conheceu várias famílias que têm abundância e não necessariamente tem muito dinheiro. A pandemia também trouxe isso. A gente pode viver com pouco, mas é um pouco digno. Isso. É um pouco que nos atende. Né? Então, assim, a gente precisa do dinheiro para viver dignamente. E para viver, para sobreviver, para ter saúde, para ter uma boa alimentação. Então, a gente precisa entender, toda vez que a gente olhar para o dinheiro, que ele está a serviço de algo maior, que é a nossa vida. E que está tudo bem. Né? E aí, quando você começa a pensar no dinheiro, existem, na física quântica eu também falo assim, que são o que é quântico? Quântico é o que está no campo das possibilidades. Então, a constelação, eu sempre falo que não tem como comprovar cientificamente, porque nunca se repete, né? Uma constelação nunca é igual à outra, mesmo sendo um problema de origem, sendo o mesmo. E o mesmo vale para dinheiro, né? Então, o dinheiro, você tem alguns programas que dá para a gente mapear e se identificar, emaranhamentos que dá para a gente imaginar, mas na hora que você faz uma constelação de dinheiro, e graças a Deus eu faço bastante, você vê assim, são inúmeras as possibilidades que nos impedem de que o dinheiro venha de forma abundante. E aí eu sempre gosto, quando eu falo de dinheiro, falar de alguns programas que existem. Qualquer literatura aí que fala de
dinheiro como energia, coloca esses programas, né? Então, um dos programas, por exemplo, é o medo da escassez. Uhum. Então, você normalmente junta dinheiro com medo de que se amanhã você perder o emprego, sua empresa fechar, você tem como sobreviver. Se dinheiro é energia, Não faz sentido ele ficar parado, né? não, primeiro, não faz sentido ele ficar parado e menos ainda você alimentá-lo com medo. Porque o medo Sim, não é um claro. sentimento positivo. Então você está carregando essa energia, esse banco que é o seu dinheiro, com energia do medo. Ou então, por exemplo, eu conheço muitos amigos que acumulam patrimônio para deixar os filhos seguros em caso de morte. O que está alimentando esse dinheiro? A morte ou a vida? Amor. A vida não é, com certeza. Entendeu? Então, assim, só que a gente faz isso por uma questão cultural, a gente faz isso por uma questão de criação. Então, Programas mesmo. programas mesmo, é que vem, né? E aí, por exemplo, aí as pessoas perguntam assim, mas Antonina, tá errado colocar o dinheiro no banco para juntar dinheiro? Claro que não. Mas com que energia você está alimentando esse processo de investimento? É o medo ou é o sonho de um projeto, de uma casa nova, de uma viagem, de realização de alguma coisa para a sua vida? Porque é para a sua vida. O serviço está a serviço da sua vida. Não é dos seus filhos em caso de morte, entendeu? Então, é muito importante a gente parar, olhar o dinheiro e falar, peraí, tá bom, meu dinheiro está a serviço de quem? E ressignificar, né, esse propósito, ou esse objetivo de acúmulo, né, ou de guardar, com uma perspectiva outra, que não é o medo, uma perspectiva que está mais ligado à vida do que à sobrevivência. Sim, exatamente. E aí você começa a identificar vários emaranhamentos por causa dessa questão, desse medo que você vai alimentando, vai crescendo, e o dinheiro, aí você fala assim, poxa, eu deixo no banco, mas ele não rende tanto, né? Ou então eu ganho dinheiro, mas ele não cresce. Mas aí você tem que olhar qual é a energia. Aí vamos para as empresas, né? É impressionante, Álvaro, mas assim, 90% dos empresários que eu constelo, eu pergunto assim, por que você criou essa empresa? Aí a pessoa responde, para me ajudar a pagar minhas contas. Aí eu falei, então tá. Sim. Então quando você conseguir pagar suas contas, a empresa pode fechar. É. O propósito é esse, então acaba quando não precisa mais. Exatamente, entendeu? Então, assim, não faz sentido. É claro que pagar as suas contas é uma consequência. Mas a empresa, ela também tem que estar a serviço de algo maior. Então, o dinheiro da Sim. empresa tem que ser para manter a empresa, para investir na empresa, para crescer na empresa e, consequentemente, gerar dividendos para você continuar trabalhando para a empresa. Mas o propósito Sim. dela não pode ser, Álvaro, não pode ser Pagar as contas. Álvaro, é incrível. Mais de 90% é o que eu escuto. Sim. Principalmente, né, pequenos e microempresários, né? Microempresários. O outro programa que eu até posso citar o meu próprio exemplo é o do não merecimento, né? Então, muitas vezes o dinheiro vem, só que você não usa, porque tudo que a gente fala sistemicamente é inconsciente, né? A gente não tem a consciência do que a gente está nesses programas. Mas, assim, é a questão do não merecimento. Então, por exemplo, às vezes você recebe uma herança e você não faz jus a ela, você deixa guardado, ou você não deixa ele, ou você torce para que perca esse dinheiro que veio da herança. Por quê? Porque essa herança veio através de uma morte, de uma perda, de uma dor. Então, você não acha que você merece ser feliz com aquele dinheiro, porque aquele dinheiro só veio porque seu pai morreu, sua mãe morreu, seu marido morreu, né? Vem com Então, esse peso, né? é um peso muito grande. Ou então, por exemplo, no meu caso, tá? A minha crença era que o dinheiro tinha que vir com muito sacrifício.
Como a minha vida, eu sempre ralei muito, trabalhei muito, eu nunca tive problema com dinheiro. Porque eu vinha com sacrifício e eu valorizando e crescendo, graças a Deus, sem problema nenhum. Aí, num determinado momento da minha vida, eu comecei a ter qualidade de vida sem ter que trabalhar tanto, ganhando mais, o mesmo ou mais que eu ganhava quando eu ralava pra caramba. E Aí já não estava errado. aí, Álvaro, eu comecei a perceber. Eu lembro que eu fui trocar de carro. Eu adoro trocar de carro, adoro carro. E não curti. E aí o André falou assim pra mim, pô, você tá estranha, por que você não tá curtindo esse carro? E aí eu falei assim, não sei, eu acho que é porque o país está em crise, tá todo mundo com problema de dinheiro, aí eu vou trocar de carro. Aí ele olhou para mim e falou, cara, isso não combina com você. Tem algo aí. Aí eu fiquei pensando e identifiquei, porque era um dinheiro que veio sem sacrifício. Então eu não estava me sentindo merecedora, né? Mas também a ficha só caiu porque eu estava na época da formação. E aí Estava que eu começando a percebi. investigar esse tipo de Né? programa, né? Então, graças a Deus, eu trabalhei isso e tá tudo bem. E um outro programa, por exemplo, é que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade. E aí eu lembro que quando criança, a gente até ouvia, eu ouvia da minha mãe assim, vai lavar a mão, menina, que você pegou em dinheiro e dinheiro é sujo. Então tem muita gente que tem essa crença, ou tem gente que tem a crença de que dinheiro e espiritualidade não combinam. Não combinam, né? Também tem essa. É mais Né? uma crença. Então, assim, eu tenho um amigo que ele fala assim pra mim, quando eu troquei de carro, né? Aí eu comentei que estava super feliz em outra época, trocar de carro e tal. E aí ele falou assim, nossa, você se diz tão espiritualizada e tá trocando de carro. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, aonde está escrito que eu não posso ter uma vida material com abundância e uma vida espiritual com abundância, isso tudo em equilíbrio integrado? Aonde que está escrito? Pois é, pois é. Acho que essa questão dos programas, esses que você enumerou, né, o medo da escassez, o medo do merecimento, do não merecimento, né, ou de que o dinheiro é sujo ou não traz felicidade, em algum nível a gente começa a perceber quando abre essa perspectiva de uma nova consciência ou de uma consciência expandida, ah, algumas inversões ou alguns conceitos que parecem que foram programados mesmo para que a gente absorvesse isso e ficasse, de certa maneira, adequado àquele sistema e sustentando determinados sistemas desproporcionais. Daí me vêm duas questões que eu acho que eu gostaria de te ouvir um pouquinho também e trazer aqui essa abertura para o grupo. Como já falou, né, como você já falou, como falamos sobre a consciência, né, uma percepção em relação a isso é essa história não percebida da consciência em nós, ou especificamente da má consciência e da Boa. boa consciência, né? E como isso está diretamente ligado ao medo de perder o pertencimento, que é das ordens que o Hellinger traz e percebe agindo nas relações humanas e nas relações de uma forma geral, que tem a ver com as leis sistêmicas que a gente tanto trabalha nas constelações, nos estudos da constelação familiar. Então essa acho que é uma perspectiva fundamental, e a outra especificamente de uma das leis, que é a lei do equilíbrio, que fala tão profundamente, que é uma das ordens do amor, segundo Hellinger, que fala tão profundamente dessa relação com o dinheiro, né? O dar e o receber, a troca, né? Que por algum programa instalado, através até mesmo e principalmente da nossa educação,
a gente não acha, ou acha que a gente não é merecedor de receber, ou se for dar alguma coisa, não pode querer nada em troca, né? E aí o fluxo do dar e receber, o fluxo do equilíbrio, que é exatamente o que diz a lei do equilíbrio, que há uma relação, um fluxo de troca entre dar e receber, que não é especificamente o dinheiro, né? Mas que o dinheiro também é uma forma de equilibrar, né? E isso se perde muitas vezes em vários sentidos nas relações, né? Enfim, queria abrir essa porta aí para a gente falar. Então, eu tenho dois temas para falar cada um. Então, vamos começar pelo equilíbrio, né? Eu tenho uma fala que às vezes as pessoas não compreendem, mas eu vou me arriscar a falar novamente. É um pouco polêmica, mas enfim. Boa. Quando a gente fala da lei do equilíbrio, do dar e tomar, e lembrando que dinheiro é energia e está a serviço da vida, então vamos falar do não merecimento que você citou. O nosso dinheiro, na maior 99% dos casos, vamos lá, assim, ele é derivado do nosso trabalho. Né? Então, Sim. assim, na relação trabalhista, e quando eu falo trabalhista, eu não estou falando de lei trabalhista, não, estou falando da relação com o trabalho na empresa, né? Patrão empregado. Patrão empregado, e na lei do equilíbrio, é sempre assim, você primeiro tem que dar para poder merecer receber. E não receber para merecer, para poder dar, né? Então, se você transporta isso para a sua relação de trabalho, você primeiro tem que dar o seu melhor no seu trabalho para você poder merecer como retribuição a sua remuneração, o seu salário. Então, eu vou dar assim um exemplo. Às vezes você faz uma entrevista de trabalho que a remuneração não é a que você queria. Mas era o que tinha para lá e você estava desempregado, mas recebeu. E eu sempre falo, o combinado não sai caro. Você sabia qual era a remuneração e você sabia qual era o seu trabalho. E aí você começa a ficar desmotivado e não a performar de forma adequada porque você acha que você não está sendo remunerado. E aí o seu desempenho vai caindo e você vai continuar não sendo bem remunerado, porque você não está nem respondendo aquilo pelo qual você foi contratado. Se você compreende que você precisa dar o seu melhor, porque quando você dá o seu melhor, você está numa posição tranquila de negociar um possível aumento no futuro, isso muda a relação. Mas muitas vezes, o que a gente vê nas empresas é a pessoa reclamando que está infeliz, que não está sendo remunerado, mas quando você olha para ele está trabalhando, está performando da forma que ele deveria para poder pleitear uma remuneração adequada? Algumas vezes não. Então, nessa questão do equilíbrio, a gente tem sempre que pensar assim, tudo bem, eu aceitei uma proposta que não era a que eu queria, mas eu vou apostar, eu vou dar o meu melhor. Já aconteceu isso comigo. Eu saí de um emprego e fui para outro para ganhar menos, porque eu acreditava que a minha oportunidade profissional lá de carreira ia ser infinitamente maior. E minha carreira deslanchou. Sim. Entendeu? Então, assim, e eu não fiquei trabalhando pelo que eu estava recebendo. Eu trabalhei muito mais, porque eu sabia que se eu desse muito mais, em algum momento, eu teria retorno. E eu nem conhecia a visão sistêmica. Mas, assim, foi como eu sempre acreditei. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante para a gente entender a lei do equilíbrio do dar e tomar. Isso, e é uma questão, eu vi aqui, acho que foi Silmara, fez uma colocação, se os empregados tivessem essa consciência, né? E eu colocaria, se todos tivessem essa consciência, porque essa consciência precisa ser dos dois lados, né? E de fato, se um empregador tem a consciência de que investe num serviço e esse serviço feito por um empregado chega a contento, ele naturalmente deveria estar feliz de pagar o que foi combinado. Exato. Né? E vice-versa.
Se um empregado tem essa consciência e investe o seu conhecimento, tudo que ele sabe, foi contratado para fazer, e faz sabendo que ao final de um mês, né, vai receber exatamente aquilo que foi contratado para ele prestar aquele serviço, está tudo em ordem, Tá tudo bem. né? Então, a questão é onde isso começa a entrar em desordem, né? Muitas vezes, pensando, sem querer fazer julgamentos a empresários ou a empregados ou empregadores, seja empresários ou em qualquer outra relação de troca de trabalho, né? Parece que algumas dessas interferências vêm desses programas, mas também de como a gente é afetado sistemicamente por uma série de desordens, né? Como essa, né? Assim, o medo de perder o pertencimento numa determinada situação, e aí alguém pode trazer isso como uma perspectiva. Eu tenho medo de não estar empregado, né? Ou de não fazer parte das pessoas que estão prestando serviço na vida. Então, eu me submeto a fazer qualquer coisa, né? Então, se essa é a energia da relação, essa energia vem com o emaranhamento do medo de não pertencer. Se você assume, mesmo a um valor menor, algo, porque o que é possível e que você entrou de acordo com isso, essa energia baixa, essa tensão. Eu tenho um exemplo, Nina, que é meu, é pessoal, que quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, na época terapeuta ocupacional, que foi a minha primeira formação, né, e minha primeira profissão oficial, vamos dizer assim, né, porque antes eu tive outras profissões, né? Eu trabalhei como professor desde 17 anos, dando aula de arte, mas eu não era formado ainda, né? E quando eu me formei em terapia ocupacional, porque eu já queria fazer a ponte daquilo que eu trabalhava, que era a arte, para a terapia, né? E a terapia ocupacional foi o que mais próximo se apresentou na minha história para fazer essa ponte. Mas eu me encantei com a terapia ocupacional, aprendi uma série de coisas, inclusive a parte da neuropsiquiatria, da neuropediatria, da neurologia. Isso me chamou muito e comecei a trabalhar com terapia ocupacional num instituto, que era inclusive o mesmo lugar onde eu me formei, chama Pestalozzi, né? E o que se pagava para um terapeuta ocupacional formado naquela época, né, ou para um fisioterapeuta, né, lá naquela clínica, naquele instituto, era muito pouco, muito pouco. Era cerca, você vai achar engraçado, ou você vai chorar, não sei, mas era cerca de R$ 4 a R$ 5 por hora, o que o terapeuta ganhava, né? Naquela época. Enfim, isso já tem bastante tempo, mais 20 e poucos anos atrás aí. Mas eu trabalhava com muito prazer. Eu sabia que eu estava ganhando pouco, mas sabia que tinha algo, para além daquilo que eu estava ganhando, que era o dinheiro, que fazia sentido, que era a projeção do meu nome, o network que eu fiz, que eu fazia, o conhecimento também eu tinha acabado de sair da formação, né, da faculdade, então aprender num lugar
com a prática, ganhando já. Então tinha uma série de ganhos, outros, que me faziam não questionar, não questionar, assim, eu questionava, se eu tivesse que ir discutir, conversar, assim, acho que vale a pena um pouco mais, se tivesse no direito lá do Conselho Regional de Terapia Ocupacional, eu falava, e eu não tinha nenhum problema com isso. Mas eu não questionava se eu estava sendo desvalorizado, eu não me sentia desvalorizado. E isso foi passando. Eu fiquei alguns anos nesse trabalho, né? E o que foi acontecendo? O meu trabalho fora da instituição, como terapeuta, eu acabei criando uma clínica e tal, foi ganhando também a sua projeção, né? E claro, eu ganhava às vezes o triplo, muito mais que o triplo, para atender um paciente, para atender um cliente por hora, né? E ainda assim eu me mantive nesse serviço, nesse trabalho por alguns anos, porque tinha também uma relação outra que tinha a ver com o valor e o reconhecimento que aquela instituição dava, né? Tinha uns programinhas, né? Tipo o chefe enfim, né, dono da instituição, percebia que tinha ali um empenho e aí chegava e fazia algo assim, tipo, eu quero investir em você, então vou pagar o seu congresso lá não sei aonde para você estudar sobre autismo. Isso aconteceu comigo, né? E eu fui receber passagem, estadia, tudo pago pela instituição para fazer o tal congresso. A contrapartida, que era o gatilho lá, de me manter na instituição por pelo menos mais 6 meses ou um ano, e trazendo para a instituição todo aquele aprendizado. Eu achei justo. E daí eu fiz um super relatório daquilo que eu aprendi. E eu precisei apresentar isso na diretoria da instituição e tal. E foi super comentado, porque até então, foi inclusive o que a presidente da instituição na época falou para mim, assim, estou impressionada com o seu relatório e tal, porque até então todas as pessoas que a gente investiu não fizeram nem próximo disso, né? Porque parecia isso, que se sentia assim, não, eles não fazem mais do que a obrigação de me mandar para lá porque me pagam muito pouco. E a percepção que eu tinha, eu sabia que eu ganhava pouco, mas eu não tinha essa relação com o ganhar pouco, né? E aí eu fui, aos poucos, me desligando da instituição até sair da instituição sem crise, né? Sem achar que eu tinha perdido meu tempo, perdido dinheiro. Enfim, é um exemplo que eu vivi na minha vida. Esse exemplo que eu dei, até quero contextualizar, que é o seguinte, eu estava super bem empregada, aí surgiu uma oportunidade para eu ir para uma multinacional, que era meu sonho, né? Enfim, para eu ganhar menos. Eles me ofereceram 10% a menos. E eu topei pela projeção que eu sabia que eu ia ter em termos de crescimento. E quando eu comuniquei a empresa que eu estava saindo, eles me ofereceram assim, mais 30% de aumento. E eu sempre falo assim, que nunca o dinheiro foi a minha motivação para todas as oportunidades profissionais que eu tive. Nunca, Álvaro, nunca. Sempre foram os desafios e a oportunidade de aprendizado. O dinheiro sempre vinha como uma consequência. Uma consequência. E o interessante, eu tive um chefe que ele me achava super ambiciosa, por quê? Imagina, engenheira de telecomunicações, eu era a única mulher no mundo de homens, principalmente em posição executiva, e aí eu batia todas as metas e tudo, deixava todo mundo feliz, aí o chefe vinha, Antonina, você arrasou e tal, eu falei, jura, você tá feliz? Ele, tô. Eu falei, então vamos sentar e conversar sobre a minha remuneração. Essa é a hora. Essa era a melhor hora, tá todo mundo feliz, bati todas as metas e tal, e eu sempre conseguia negociar uma remuneração.
Aí ele falava assim, nossa, como você é ambiciosa. Eu falei assim, não, eu não sou ambiciosa, mas tapa nas costas não retribui todo o esforço que eu fiz para chegar aqui. É isso. É equilíbrio, É o né? equilíbrio, É entendeu? saber, Então, assim, saber lidar com o equilíbrio. mas eu nunca sentei com o chefe para falar de remuneração se eu não tivesse dado resultado. Sim. Independentemente se eu tivesse ganhando igual um colega do lado. Eu nunca usei esse argumento, Álvaro, do tipo assim, ó, aquele colega ganha tanto, então eu também quero ganhar tanto. Uhum. Entendeu? Sim. Agora vamos falar. Fala. Não, você ia falar, pode falar. Não, eu ia falar do exemplo de pertencimento, porque esse caso Sim, sim. foi um caso para mim muito, muito marcante. Uma empresária me procurou, aí ela começou dizendo o seguinte, olha, eu fui milionária. Eu tive tudo que você imaginar. Morava em mansão, na Barra, tinha carrão, viajava, vivia nos Estados Unidos e tal, e perdi tudo. E quero ver o que aconteceu com a minha vida. E, resumidamente, no campo mostrou que ela veio de uma família muito humilde, muito humilde. E conforme ela ia enriquecendo, aí começaram os julgamentos, começaram a achar que ela estava roubando. Da própria família. Da própria família, que ela estava agindo Uhum. de forma ilícita, porque como assim alguém da nossa família pode ser bem sucedido? Não cabia, então só se estivesse roubando. E, em virtude disso, ela começou a ser excluída dos eventos familiares e ela começou a se sentir não pertencente mais. Assim, tinha outros emaranhamentos, mas assim, o principal mais era... importante, né? É. E aí eu falei para ela assim, olha, inconscientemente você desejou perder tudo para voltar a pertencer para sua família não bem-sucedida. E ali ela uma chacoalhada, porque a pessoa às vezes nem. Não, isso você está viajando, nem acredita, né? Pois é, a minha surpresa foi aí, porque aí ela começou a chorar muito, chorou que nem uma criança. E aí ela falou assim, não foi inconsciente. Quando você falou isso para mim, eu lembrei que um dia eu estava no banho e eu desejei perder tudo para ter minha família de volta. Pois é, vem como um lapso de consciência e aí vocês meio que nubla essa percepção e deixa a coisa acontecer como se fosse um acaso, né? Mas foi um desejo. Mas foi um desejo. Enfim, Álvaro, assim, foi um caso. Isso não quer dizer que todo mundo que tem dinheiro e perde tudo tem as mesmas questões, né? Eu acho que vale a pena a gente até falar um pouquinho sobre isso assim, para as pessoas, porque dentro dessa perspectiva da relação com o dinheiro, tem essa percepção, tanto com a lei do equilíbrio quanto com a lei do pertencimento. Essas leis, para quem não conhece, elas são as leis sistêmicas que norteiam todo o trabalho da constelação familiar, que são três: lei do equilíbrio, lei do pertencimento e lei da hierarquia, que o Hellinger chamou de ordens do amor. E nessa questão da relação com o dinheiro, essas duas leis elas estão quase sempre envolvidas no sentido desordenado, no emaranhamento, que a gente chama. E isso tem muita relação com a noção de consciência, que tanto a gente aqui falou, que é uma percepção incrível da gente trazer para próximo de nós, assim, né? Então é interessante, porque a gente fala aqui de uma consciência, né, que não é consciente, que não está dentro mais ou menos essa situação da cliente, né? Assim, está tomando banho, tem uma dor tão grande porque está sendo excluída e de repente fala assim, melhor é perder tudo. E aquilo vira informação no campo e acontece, vira energia real e acontece. É quase como uma maldição, né? Por isso que eu sempre falo assim, cuidado com o que você intenciona, porque o universo está Cuidado. atento o tempo todo.
É, porque é informação. O universo trabalha o tempo todo com informação. A constelação trabalha com informação. E informação não tem julgamento não tem não tem o que a gente tem de dualidade, é bom e ruim, julgamento, certo e errado. Informação é informação. E aí vem essa perspectiva da boa e da má consciência que eu queria trazer. Até trazer uma citação da do nosso percurso, da apostila, onde eu falo assim, vou ler bem rapidinho. Caso não haja clareza em relação à lei do equilíbrio, e aquele que toma venha a se sentir culpado, toma alguma coisa, ou toma dinheiro, recebe, né? Quando não pode dar, se sente culpado quando não pode dar, como autopunição, torna-se pobre e sem sucesso, quando o caminho seria todos serem ricos e bem-sucedidos. Isso é uma fala muito, muito linda do Hellinger. Né? Ele traz isso, assim, o caminho é todos serem ricos e bem-sucedidos. Isso tem direta relação com a quantidade de dinheiro, né? Mas com uma outra energia. Mas é claro que é desproporcional, pensando no mundo que a gente vive, né? Sei lá, 100 pessoas, ou 3.000 pessoas, acho que foi isso, eu vi outro dia numa pesquisa, 3.000 pessoas no mundo são bilionárias, mas num nível absurdo. 3.000 pessoas, né? E essas 3.000 pessoas com essa quantidade de dinheiro, elas não têm o que fazer com esse dinheiro. Então, elas, até foi uma live do Ailton Krenak, agora eu lembrei, né? E aí elas optam, ele falando, elas optam por gastar esse dinheiro investindo no foguete que vai levar elas no passeio em Marte ou na Lua, né? Quando tem outras milhões e milhões de pessoas passando fome. Isso é desproporcional, né? E isso não tem a ver com o dinheiro em si, mas com a falta de consciência de todas essas pessoas, né? Então, trazendo essa perspectiva, né? Então, isso tem relação direta com as condições históricas do desequilíbrio e da dualidade. Por isso, dentro de algumas perspectivas, não todas, porque eu estou trazendo só uma citação, para ficar bem claro que não é uma afirmação, é uma citação dentro de um contexto, de uma apostila. Por isso, empresas, instituições e pessoas correm o risco de agir compensatoriamente, perdendo o que outrora foi conquistado, por causa desses programas e dessa ideia, dessa noção de boa e má consciência. Então, para ficar mais claro, boa e má consciência, se você pensa ou se você pertence a um sistema, como o exemplo que a Nina deu, em que o certo, o normal, não o natural, né? Mas o normal é o prejuízo, é ser pobre no sentido de não ter condições financeiras, enfim, ninguém pode ser bem-sucedido. Se você vive nesse sistema familiar, se você por algum motivo se torna bem-sucedido e ganha muito dinheiro, você corre o risco de ser excluído, que foi o que aconteceu com o exemplo, né? E essa exclusão dói profundamente, porque é um dos principais medos, se não o principal medo do ser humano, perder pertencimento. Então, a boa consciência promove que a pessoa não se importe de perder tudo para continuar pertencente naquele sistema. E a má consciência seria
ganhar muito dinheiro e ter sucesso, né? Ou seja, sustentar a má consciência é um grande serviço de autoconhecimento, é um grande trabalho de autoconhecimento, porque você vai ter que lidar com a exclusão daquele sistema, daquelas pessoas queridas e amadas, e ainda assim amá-las, sem julgá-las por você estar sendo excluído, né? Sem julgá-las por elas estarem excluindo você. Tá? Essa é a grande questão da consciência, né? Eu tenho um exemplo, mas antes eu queria falar uma coisa, assim, apesar de 80% das riquezas do mundo estar concentrada em 3% das pessoas, mais ou menos são esses os dados, aonde está escrito que tem que ser assim? Né? Então, assim, quando eu falo que o dinheiro está a serviço da vida, é da nossa vida individual. Então, assim, dinheiro não é energia, então tem energia para todo mundo. Como a gente está distribuindo isso, e aí eu vou falar de forma polêmica de novo. Vamos falar do desequilíbrio das riquezas, né? Tudo bem, tem aquele pessoal que ganha muito, não sabe o que fazer e fica inventando coisa para sair do planeta, enfim. Mas tem também, e que eu diria que é a maioria, principalmente as pessoas com mais dificuldades financeiras, né? As que realmente estão passando fome e tudo, que ela já nasce no programa assim, olha, seu pai passou fome, seu avô passou fome, todo mundo passou fome, então você já nasceu para passar fome. E aí a pessoa alimenta essa questão de que eu já estou fadado ao fracasso porque minha família é de fracassado. Como é que o dinheiro vai vir para você, Álvaro? Não tem como. Isso, e continua dentro do programa do medo de perder o pertencimento. Porque se eu fizer sucesso, ou se eu conseguir me sustentar, sucesso, se eu conseguir me sustentar e ter uma boa vida, com boa alimentação e tal, eu estou sendo contra a dor e o sofrimento de todos os meus antepassados que passaram fome. Né? Então, isso é um programa. Eu trabalhei durante 10 anos dentro de uma comunidade bem violenta em Petrópolis, onde eu fazia palestras para a comunidade, né? Mostrando para elas que elas podiam ter uma história diferente. E mostrando com exemplos reais. E um dos exemplos que eu dei na época que eu ainda assistia televisão, já tem 5 anos que eu não assisto, foi um programa que para mim ficou marcado assim, na alma, para a minha vida. Foi o programa do Luciano Huck, Lata Velha, se eu não me engano. Na verdade, tinha um programa de profissão repórter, o cara foi fazer uma matéria sobre lixão, aí imagina a seguinte cena, uma comunidade que morava dentro do lixão, eram várias pessoas, mais de 30, 40 pessoas. E o jornalista chegou lá e falou assim, quem pode me explicar o que vocês fazem aqui? Só um rapaz levantou o dedo. Só um. E aí é o que eu falava para a comunidade, a vida é feita de oportunidades. Só um levantou o dedo. E aí o rapaz foi entrevistado e foi explicando todo o processo do trabalho lá deles do lixão. O jornalista lá responsável pelo programa ficou tão encantado com o rapaz que ligou para o Luciano Huck e falou assim, cara, tem um rapaz aqui que o cara tem potencial, mas o carro dele está todo detonado, não tem como você botar ele nesse teu programa Lata Velha? E aí o Luciano Huck foi até ele nem se inscreveu, nem escreveu carta nenhuma mão, e colocou ele no programa Lata Velha. E aí, tudo bem, Luciano Huck entrevistando, num determinado momento, sentados os dois no lixão, lá no caminhão, numa bolé, enfim. O Luciano falou para ele assim, qual o seu sonho? Um rapaz, sem estudos, que morava no lixão, respondeu que o meu filho de 1 ano e meio estude lá naquela faculdade Harvard. Aí o Luciano olhou e falou assim, estude aonde? Em Harvard? Aí ele falou, isso mesmo. Álvaro, olha o sonho de um cara que mora no lixão. Quando ele falou isso, eu falei assim, gente, esse menino vai longe. Porque ele acredita que é possível ele ter um filho estudando em Harvard. Mesmo ele ali numa comunidade de miséria, morando no lixão. Enfim, e no programa o que aconteceu? Ele recebeu um emprego para trabalhar na área de reciclagem da Coca-Cola.
Eu tenho maior vontade de saber aonde está esse rapaz. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ser um rapaz extremamente bem-sucedido, porque é essa energia que ele alimenta. Sim, sim. Sim, isso pensando na perspectiva pessoal, né, do rapaz, isso é fantástico, né, ter aí olhar nesse âmbito, né, assim, no, abertamente, né, independente da onde veio isso, de que programa. Independente de que programa isso foi, que intenção tinha nessas histórias e tal, mas essa pessoa, né, tem um sonho, né, e sonho é algo que parece um paradoxo, né? É algo que você pode, de fato, realizar. Mas para realizar, é necessário criar movimento. E, em algum nível, ter algum tipo de, mesmo que intuitivamente, algum tipo de clareza, mesmo que não seja teórica, né, dessas ordens. Né? Porque se esse rapaz conquista, sei lá, algo grande, que pode ser, não, pode ser, por exemplo, ter uma casa, e olha para trás e vê todas as pessoas com quem ele se relacionava, e a vida, e os familiares que eram do lixão, o risco que ele tem é de, por não se sentir mais pertencente, se autopunir e perder as Sim. conquistas que, Ele mereceu até, né? que mereceu, claro. Então, há um fundamento sistêmico, muitas vezes, nessa relação, que aparece muito nos trabalhos de constelação, seja especialmente especialmente não, mas como a gente está falando desse tema, dinheiro, eu também já constelei muitas pessoas que tinham dificuldades em relação à profissão, ou num determinado momento da profissão, e que não era falta de competência, não era falta de conhecimento, era envolvimento sistêmico. Pessoas que não conseguiam evoluir dentro da sua profissão, né, e, portanto, também não conseguiam alavancar as suas rendas, né, e ganhar mais, por conta de um envolvimento sistêmico não consciente, mas agindo, né, casos incríveis, né, de pessoas dedicadas inconscientemente a alguém que foi excluído porque, seja lá, até mesmo um irmão que foi, casos assim, até mesmo um irmão que foi abortado. E essa pessoa, eu não estou falando de uma empresa, a pessoa não se sente merecedora de seguir a vida e, portanto, ganhar mais dinheiro e ser promovida, porque promoção tem a ver com um movimento de vida, né? Porque o irmão que estava a serviço ou estava enredada no prejuízo do irmão, que a pessoa nem tanto tinha conhecimento assim, e que tinha sido abortado. Assim, ele perdeu o pertencimento no sistema, o irmão abortado, e por isso eu me coloco também sem merecimento. Né? Então são enredos que a gente vê várias vezes nas constelações. Né? Não, verdade. Tem assim dois assuntos ainda que eu queria falar de dinheiro, um deles, pegando o gancho do que você falou aí, é a culpa, né? Ou a dívida. Né? Então, assim, às vezes você vê um empresário muito bem sucedido, mas toda empresa que ele abre, ele fale. Aí, né, às vezes é repetição de padrão, às vezes é culpa, às vezes é um movimento para tentar incluir alguém que foi excluído, esquecido.
Mas a culpa também é um tema que pode gerar muitas dívidas, o consumo excessivo, né, que faz você ter dívidas, isso também às vezes tem a ver com, no fundo, você consome para preencher um vazio que vem principalmente do pai, né, que o pai pode até ser um pai presente, morando na mesma casa, mas que não preenche aquilo que está na tua alma, e aí você consome excessivamente para compensar esse vazio, né? E aí você falando... Não, o vazio do pai, né? Isso, o vazio do pai. E aí você falando isso me fez lembrar também uma constelação que também foi bem forte, que a cliente, ela tinha recebido a herança do pai em vida. E ela não usava o dinheiro da herança. Ela se sentia culpada. Ela se sentia, no campo mostrou, como se assim, se eu usar o dinheiro, meu pai vai morrer. E aí, no campo, ela estava indo para o movimento da morte. Antes eu do que você. Então, sim. o Um pai... enredo bem sistêmico. O pai, na iniciativa de não criar problemas de inventário pós-morte, ele decidiu doar tudo que ele tinha para os filhos em vida. Só que no caso dela, foi pior. Porque ficou muito pesado para ela. Ela ficou com uma culpa muito grande, a ponto de querer morrer. É impressionante, né? Como é que as coisas são surpreendentes às vezes. Aquilo que parece ser o melhor, não foi, né? Isso não quer dizer que os pais que queiram fazer doação em vida não possam fazer. Não possam, e que tenham um bom resultado, né? Exato, mas no caso específico dessa cliente, não teve. E um outro ponto que eu acho que não posso deixar de falar é o seguinte. Criança está preocupada com o dinheiro, Álvaro? Oi, criança? Ela tem essa Não, preocupação com o dinheiro? Zero, né? Então, não. e aí, isso é uma outra questão. O dinheiro, ele só vai para o adulto, porque a criança não está nem aí para dinheiro. Então, você também tem que ter uma postura adulta para poder trabalhar e fazer movimentar essa energia do dinheiro. E aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, muitas vezes, nós adultos agimos como um adulto infantil ou Uma criança. uma criança ferida, né? Então, a gente fica naquela postura assim, ai... meu pai nunca fez isso por mim, minha mãe nunca fez, não sei o que lá. Nessa postura, o dinheiro também não vem. Porque o dinheiro só vai para o adulto. Sim. Dinheiro é coisa de adulto. Dinheiro é coisa de adulto. Então, a gente também tem que parar para pensar, inclusive nas empresas, quando a gente é funcionário ou não, e em casa, em que postura a gente está tendo. Porque aí, por isso que eu falo que a constelação é uma pós-graduação do autoconhecimento. Porque você precisa identificar se você está agindo como uma criança, porque não é simples. Só que eu diria que na maioria das vezes a gente está nesse lugar. Porque a gente ainda fica tentando, querendo que os pais compensem por não ter feito A, B ou C. E ontem na Gabriela você estava falando sobre tomar pai e mãe com a Gabriela, e você sabe muito bem a minha dificuldade que foi na formação de compreender isso. E você também fala assim, é muito importante, assim, não tem como eu constelar uma pessoa e falar para ela fazer determinado movimento se eu não já fiz. Assim, Antonina, eu não consigo falar para ela assim, ó, você tem que tomar sua mãe e eu mesmo não estou com a minha mãe resolvida. Não faz sentido, né? E para mim foi muito desafiador compreender esse tomar pai e mãe, né? Mas, assim, resumidamente, o que eu posso contribuir nesse sentido é, por pior que foi seu pai e sua mãe, ou por mais ferida que você possa se sentir como uma criança ferida, porque seu pai não fez isso, sua mãe não fez aquilo, nada é maior do que a vida que você recebeu. Isso. Bom, que foi basicamente o que falamos ontem, né? E é isso, né? É uma grande manifestação de
como é que eu posso dizer, de progresso quando a gente consegue fazer isso. Independente da história, Sim, receber ou tomar aquilo que foi recebido, que é a vida, e fazer bom uso dessa vida, né? Fazer algo de bom com aquilo que foi recebido. Uma grande, é um grande salto quântico, né? De, de consciência, e isso sim tem a ver com viver, não sobreviver. Né? exatamente. E aí, Nina, fala. só para Final... encerrar, assim, o melhor lugar que a gente pode ocupar para ter toda a nossa potência manifestada é o nosso lugar, o nosso verdadeiro lugar. Sim, Então, aí só para encerrar aí para todo mundo que está aqui ainda com a gente, olhe para o seu lugar, veja se o seu lugar ainda é daquela criança ferida, que ainda está pleiteando os direitos ou os resgates ou as compensações do pai e da mãe. Isso já vai ser um grande movimento para você atrair o dinheiro para sua vida com abundância. sim, sem dúvida. Que tem a ver também com uma das leis, que é A a hierarquia. ordem de chegada, exatamente, a hierarquia. E é isso, a gente só pode ocupar o lugar que a gente realmente tem dentro do sistema. Né? Em relação aos pais, somos filhos, em relação aos filhos, somos pais, e assim por diante. Né? Então, se a gente sai desse lugar, algum, algum distúrbio vai gerar, ou já é um distúrbio. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom. A gente está chegando no finzinho desse nosso encontro, já são 9 e alguma coisa. Né? É, eu queria primeiro resumir um pouquinho, né, essa história. Não sei se tiveram algumas perguntas aqui, mas agora não vou conseguir ver, porque se tivesse aqui na caixinha da interrogação, eu ia ver direto. Mas, pessoal, se alguma pergunta não foi respondida, por favor, envia de alguma forma para mim, né, aqui no Instagram, ou se tiver o meu WhatsApp, envia, que eu vou ter o maior cuidado, prazer de responder. E se for diretamente para a Nina, tem o Instagram dela também, Conexões Buriti. Se de todo eu posso fazer essa ponte também e fazer a pergunta para a Nina e ela responde. E eu queria propor aqui, finalizar o nosso encontro, com uma breve vivência que eu queria trazer para vocês. Então, quem tiver ainda aí ou estiver chegou uma boa hora, vamos fazer uma vivência, uma breve vivência, que é um trabalho bem comum dentro das constelações ou da formação, que é que a gente chama de posição perceptual. Né? Então, vamos começar criando aí um bom lugar e entrando em contato com a respiração. Então, todo mundo que estiver disponível aí, procura um bom lugar, uma boa postura e entre em contato com a sua respiração para que a gente possa entrar em conexão. Né? Respira, deixando o ar entrar de forma suave. Busca perceber esse intervalinho entre a inspiração e a expiração e solta o ar, expira e busca fazer isso pelo menos umas 3 vezes.
Quando for finalizando a terceira vez, cada um no seu próprio tempo, vamos criar, pode trabalhar de olhos fechados e vamos criar uma imagem, como se estivesse de pé, olhando para frente. E imagina que você está num campo, né, numa sala, num lugar que tenha um, um ambiente protegido, que seja próximo, que você conheça, e busca fazer um círculo aonde é o seu lugar, como se você estivesse em pé dentro de um círculo. Esse é o seu lugar. Como a Ana trouxe, é um lugar que só você pode ocupar. Não é o lugar do seu pai, não é o lugar da sua mãe, não é o lugar de mais ninguém. Esse lugar é só seu. E a partir desse lugar, busca olhar à frente ou em algum outro ponto desse campo, desse ambiente, e verifica qual é o lugar do dinheiro na tua vida. E deixa ou cria um círculo onde é o lugar do dinheiro. E cria essa imagem. Você no seu lugar, e do seu lugar você visualiza um outro campo, um outro lugar, que é o lugar do dinheiro. Qual é o lugar do dinheiro na sua vida? Então você pode verificar agora algumas percepções. Pode ser que o dinheiro esteja à direita, pode ser que o dinheiro esteja à esquerda, pode ser que ele esteja muito longe, pode ser que ele nem esteja visível porque está atrás, mas ele está em algum lugar. Em algum lugar desse campo está o lugar do dinheiro. E volta a ficar em contato com a tua respiração no seu lugar. E busca ficar em paz. Entre em contato com a sua energia. E se for possível, olhe para o dinheiro. Mesmo que ele esteja atrás, você percebeu que ele está atrás, vire-se e olhe para o dinheiro. Aonde ele estiver, vira naquela direção e olhe para o dinheiro. Para o lugar onde está o dinheiro. E agora você imagina apenas o lugar. É esse o lugar que está o dinheiro na sua vida. E agora vem uma proposta. Saia do seu lugar e ande até o lugar onde está o dinheiro. E entre no círculo onde está o dinheiro. Quando chegar lá, respire e busque sentir qual é a informação que tem ali. Pode ser que seja uma boa informação, pode ser que já esteja com algum programa instalado, pode ser que seja algo desconfortável, mas entre em contato com essa informação. E busca perceber o que sente o dinheiro na sua vida. Como se o dinheiro, como a gente falou, fosse uma energia que sente coisas. Ou uma pessoa, uma forma que tem energia e que sente. Busca sentir o que sente o dinheiro na sua vida.
Talvez ele queira te dizer alguma coisa. Talvez essa informação te diga alguma coisa. E quando você tiver percebido essa sensação, esse sentimento, saia desse lugar e volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. E do seu lugar, olhe novamente lá para o Dingi. E agora, finalmente, diga para o seu dinheiro. Agora eu sei o que você sente. Agora eu posso te olhar com aquilo que você sente. E finalmente agora eu posso te dar um bom lugar no meu coração. Ok. Tendo feito isso, podemos ir aos pouquinhos retomando, abrindo os olhos, sentindo agora uma boa relação com o dinheiro, sabendo também o que o dinheiro sente na tua relação com a vida. E você tem uma boa oportunidade de ressignificar a tua relação com o dinheiro. Esse dinheiro que faz parte do teu campo sistêmico. Vamos finalizar, Nina? Claro, infelizmente, né? Mas hoje é sexta-feira, né? Não é? Pois é, pois é. Quero agradecer muito as pessoas que ficaram até aqui. A Gabriela está pedindo aqui para eu lembrar, falar novamente. Estamos com as inscrições para formação. Para quem chegou agora, essa semana da desprogramação sistêmica faz parte do lançamento da 7ª turma do percurso de formação do Instituto Álvaro Dantas, que já está com as inscrições abertas. Então, quem desejar saber um pouco mais sobre a formação, saber, enfim, como funciona o programa e tudo mais, basta entrar lá no nosso site, www.institutoalvarodantas.com, ou também lá nesse site tem todas as informações, tudo que é necessário, todo o programa, está tudo muito bem discriminadinho lá. E tem os nossos contatos também, né? Tanto no Instagram, eu, Álvaro Dantas, no grupo do WhatsApp, para quem está nesse grupo. Quem está no grupo talvez não possa fazer perguntas, porque é um grupo que só o administrador faz, mas essas pessoas todas receberão os links, e se sentir necessidade, pode mandar um direct, pode mandar um contato, que a gente tira as dúvidas que for necessário. E daqui a umas semanas, em breve, daqui a 1 ou 2 semanas, vamos ter uma jornada chamada Jornada da Constelação Familiar, onde teremos mais 3 temas, que eu vou trabalhar um pouco mais esses temas, e ao final, no sábado, num grupo fechado pelo Zoom, vamos ter uma constelação. Para quem estiver inscrito na semana da desprogramação, vai receber esse link, e quem se inscrever na jornada também. E é isso. Então, boa noite. Nina, muito obrigado por fazer parte desse projeto, desse instituto, dessa formação e também da nossa vida aqui. Eu que agradeço. A sua insistência, eu estou aqui, né?
Que bom, que bom. Fico muito feliz, principalmente lembrando quem falava, mas o que eu estou fazendo aqui num curso de constelação Só familiar? terapeutas na turma e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pois é, olha onde estamos, né? Chegamos aqui. E chegamos através de uma harmonia, de uma rede de amor, de afeto, que envolve toda essa formação. Então, te agradeço muito. A quem ficou até aqui, agradeço muito também. Uma boa noite. E amanhã nos vemos novamente. Beijo, Nina. Beijo, gente. Obrigada. Ó, dinheiro é para Tchau. todo mundo. Vamos ativar. Agora já sabemos onde ele está no nosso campo. Atrás, à frente, é só se virar para lá e entrar em contato com ele. Beijo, gente. Bom Beijo. final de semana.